Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos voltando para mais uma aula do canal Informática Sem Frescura e estamos trabalhando o programa PowerPoint. Na aula anterior, nós vimos a faixa de opção Transições com uma explicação rápida e sucinta, aulinha bem rápida mesmo, sobre como aplicar e usar as transições com as configurações de som na transição, a duração e também a opção de avançar o slide automaticamente para caso você queira que a tua apresentação tenha um fluxo contínuo, ou seja, para que os slides pulem sozinhos de um para o outro, ok? Então a aula de hoje é uma aula que vai contemplar a parte, vamos dizer assim, mais que eu considero mais complexa no PowerPoint, até a gente entender, mas também é a parte mais legal, é a parte que você dá uma cara mais personalizada, é a parte que você consegue construir uma apresentação com grande riqueza de detalhes, que é a faixa de opções animação. Então nela a gente consegue dar, entre aspas, claro, vida a objetos que estão soltos dentro da nossa apresentação. E aí você pode me perguntar, como assim objetos? Objeto é toda e qualquer informação digital, enfim, que você colocar dentro da tua apresentação. Pode ser uma imagem, pode ser um clip art, pode ser inclusive aqui uma caixa de texto, por exemplo, e obviamente o texto que está dentro dela. Então, todo e qualquer elemento que a gente coloca no PowerPoint, a gente consegue utilizar, né, a opção de animação. Para que fique mais interessante, eu vou configurar aqui a minha apresentação. Ela não está no formato widescreen, ela está no formato 4x3, então eu vou configurar aqui a minha página de 4x3 para 16:9, que é a tela widescreen, para a apresentação ficar bacana na hora que a gente visualizar ela. Como a gente está trabalhando com a questão das animações, por exemplo, nós poderíamos aqui usar, olha só, info sem frescura. Ok? Então nós temos um texto aqui, nós poderíamos usar uma das animações aqui para dar um tipo de ênfase. Observem aqui que eu estou só passando o mouse por cima da animação e ela já está sendo demonstrada como ficaria a execução dela no momento da apresentação de slide. Ok? Então olha que interessante. Temos várias outras aqui. Ok? Então essa é uma animação que carece de uma ação. Então no momento que você apresentar a tua criação, imaginemos que a gente entra no slide. Você tem que pressionar o Enter ou clicar com o mouse para que essa animação aconteça. Num primeiro momento, ela não é uma animação automatizada. A gente pode transformar ela numa animação automatizada, mas nós precisamos fazer uma configuração disso. Num primeiro momento, não vamos focar nisso. Vamos focar no entendimento, então. Vou pegar aqui e escolher a opção girar e acabei de configurar, então, a animação e observe que aqui já surgiu um númerozinho informando que aqui tem uma animação e que ela está em primeira ordem na nossa apresentação. Então, vou colocar aqui uma parte embaixo, vou clicar e vou escolher uma outra animação. Observem que nós temos animações de entrada, de ênfase e de saída. Ok? Então, vou escolher uma agora de ênfase. Ok, então, eu escolhi aqui, dá um volume de aumento. Então, agora eu vou dar um F5 na minha apresentação, justamente para você visualizar o que eu acabei de falar. F5. Observem que não está mostrando nosso texto principal. Eu tenho que dar um comando, pode ser um Enter ou clique com o botão esquerdo do mouse. Observem que apareceu a primeira animação na ordem que a gente construiu.
mais um Enter e executa-se a segunda animação. Então é dessa forma que a gente consegue construir animações dentro da nossa apresentação. Aí você deve estar pensando, poxa, mas eu não queria ter que dar esse comando de iniciar, eu queria que ao entrar no slide essa animação já acontecesse. É possível? É possível sim. Nós temos que pegar e exibirmos aqui o nosso painel de animação. Clicando então no nosso painel de animação, abre para a gente, obviamente aqui à direita, o nosso painel de animação e nele nos mostra as ordens de animação que temos pré-configuradas. Primeira e a segunda. Então se nós clicarmos, ele vai executar conforme está acontecendo aqui. Obviamente, dentro da apresentação nós temos que dar um comando, um Enter ou uma barra de espaço ou um botão esquerdo do mouse para que essa animação aconteça. E aí eu quero lembrar mais uma vez que vocês observem que o número 1 e o número 2 estão marcados aqui. Então agora, se nós quisermos automatizar essa apresentação, essa animação, nós podemos simplesmente clicar nessa seta aqui e escolher a opção Iniciar com o anterior. Como não há nenhuma anterior, ele inicia ao entrar no slide. Então, vou clicar aqui Iniciar com o anterior, que equivale a dizer que eu quero que inicie automaticamente. Cliquei, observem que aqui o número passou para 0 e a próxima para 1. Então, se eu quero que as duas aconteçam, imagina que eu quero continuar que essa aconteça aqui primeiro e essa de baixo por segundo. Mas eu não quero dar o comando, eu quero que isso aconteça automaticamente. Então olha como é que nós podemos configurar. Iniciar após o anterior, e aí vejam que o reloginho está marcado, ou seja, é uma ação automática. Então vou clicar e observe que aqui agora se montou uma pequena timeline, uma linha do tempo, onde essa animação inicia no 0 automaticamente e a próxima exatamente após o término da primeira. Vamos visualizar? Olha só. Ok? E agora vamos visualizar isso na prática. Vou dar um F5. Observe que eu não vou clicar em nada e já vai aparecer, a animação já vai iniciar do início. Olha só. Não clicamos em nada e as animações aconteceram sozinhas, ok? Então, essa é a forma de eu controlar o fluxo das animações. Eu posso, por exemplo, mandar as animações iniciarem as duas ao mesmo tempo. Ou seja, iniciar com o anterior. Agora observem que a timeline ficou junta de novo. E agora as duas vão acontecer ao mesmo tempo e automaticamente, porque a primeira está configurada para iniciar automático. Então vou dar um F5 de novo. Observem que as duas estão acontecendo ao mesmo tempo. Ok? Então essa é a forma, vamos dizer assim, para que você entenda rapidamente como trabalhar com as animações, ok? Dentro das animações, nós temos uma série de possibilidades. Por exemplo, você deve ter observado que ao nós clicarmos aqui, nós temos essas opções, mas nós temos aqui também as opções de efeito. Então, se eu clicar aqui em opções de efeito, eu tenho a opção de configurar um som para esse efeito. Então, eu vou clicar aqui e vou escolher a opção martelo. E olha só, eu tenho a opção de, após a animação, escolher aqui, ó, se eu quero que não esmaeça, se eu quero ocultar, se eu quero ocultar no próximo clique, enfim. Posso inclusive escolher uma cor. Então eu vou escolher aqui uma cor roxa. E aqui está pedindo, olha só que interessante, animar texto tudo de uma vez. Eu posso fazer uma animação por letra. Então, pegar e vou dar um OK. Olha que legal esse efeito. Então, vou dar um F5. E lembrem que o barulho já está executando. Então, isso é muito legal, pessoal. Olha só como nós poderíamos utilizar isso para fazer até mesmo uma animação, alguma coisa mais elaborada. Ok? O PowerPoint não é levado muitas vezes para esse lado, mas nós temos muitas possibilidades, ok? Então, é só você exercitar a criatividade que você pode criar uma série de coisas interessantíssimas.
Vou de novo aqui nas opções do efeito. E olha só que interessante, aqui tem as configurações. Lembre que essa animação ela está configurada para expandir o tamanho. Observem que aqui está marcado para 150%. Então nós podemos personalizar aqui. Ao invés de aumentar para 150, podemos aumentar para 200. Então, com os 200%, e nós podemos marcar a opção reversão, que é voltar ao normal. Vou escolher um som aqui. Vento. E ainda observem que tem outras opções aqui, por exemplo, no intervalo. Nós podemos mudar a duração dessa animação. Ela no presente momento tem 2 segundos de duração. Então eu vou aumentar ela para 5 segundos, ou seja, vai demorar 5 segundos para ela, o tempo de execução inteiro dela. E, por enquanto, é isso. Vamos lá. Olha só que interessante. Então vamos dar um F5 e vamos visualizar. Ok? Então viram como temos possibilidades interessantes? Então nós podemos fazer uma série de possibilidades. Temos também a opção aqui de repetição que eu não havia abordado num primeiro momento. Nós podemos escolher aqui a quantidade de vezes que essa animação vai se repetir. Então eu vou clicar na primeira e vou vir aqui em intervalo, que eu quero que a primeira fique se repetindo até o próximo clique ou até o fim do slide. Então eu vou clicar até o fim do slide. Então vamos dar um F5 e observe que essa animação vai ficar se reproduzindo. No momento em que ela se conclui, ela inicia de novo e fica repetindo até que nós passarmos para o próximo slide. Então podemos criar uma animação bastante consistente. Isso trabalhando com textos. Eu vou acrescentar mais um slide aqui na nossa apresentação e vou só simular para vocês outra possibilidade. Vou mudar aqui o layout para um slide em branco, para que nós tenhamos uma folha como se fosse uma folha de desenho. E aí eu vou mostrar para você como a gente poderia criar uma apresentação interessante. Eu vou inserir aqui um clip art. Vou buscar aqui um carro. Vamos achar um carrinho interessante aqui. Aqui, vamos usar esse calhambeque aqui. Então vou clicar, vou inserir na minha apresentação. Vou diminuir aqui o tamanho dele. Eu acabei inserindo dois sem querer. Vou fechar aqui para não nos estorvar. E vou posicionar o carro aqui. Vou trazer, por exemplo, aqui. Pessoal, isso é só um exemplo. Eu não estou primando pela qualidade. É só para fins de exemplo, ok? Então vou pegar aqui uma forma e vou simular aqui uma estrada. Vou colocar o meu carrinho em cima. E vou, olhem só que interessante isso. Vou clicar. Vou esperar um pouquinho aqui. Vou clicar no carrinho e vou escolher a opção animações. Só que observem que aqui nós temos mais opções aqui embaixo. Mais efeitos de entrada, mais efeitos de ênfase. E aqui embaixo tem mais trajetórias de animação. Então aqui olha só o número grande de possibilidades que nós temos de animação. Eu vou escolher, obviamente, uma bastante simplificada, que é a opção para a direita. Eu quero que o carro se movimente para a direita. E vou dar um OK. E observem que aqui se criou uma seta na qual a gente consegue, inclusive, expandir ela para que a trajetória de animação fique maior. Ok? Entenderam a lógica? Então, olha só que interessante. Peguei aqui, cliquei no meu carro, escolhi uma trajetória de animação. Se eu quiser, eu posso adicionar
outra animação aqui. Entenderam? E vou clicar aqui e inclusive vou fazer alguma configuração. Opções de efeito. Vou ver se tem algum som que combine aqui. Bom, eu não achei nenhum som aqui compatível, mas eu vou para fins de exemplo, eu vou escolher o efeito explosão aqui. Vou dar um OK. E você poderia, obviamente, baixar algum som, algum efeito. Tá? Então, acabamos de adicionar uma animação. E agora, observem o resultado dessa animação. A primeira, vou dar um Enter para ir para o próximo slide e um Enter para iniciar a animação. Então, viram, pessoal, que nós podemos trabalhar com uma série de possibilidades e podemos fazer uma série de configurações bastante interessantes utilizando os recursos de animação. Então, nós podemos inclusive clicar, eu não comentei isso no primeiro momento, mas nós podemos adicionar mais de uma animação em um mesmo objeto. Então eu já adicionei uma aqui, eu vou adicionar uma segunda animação. Vou escolher aqui a opção cor do objeto. Não, cor não. Pulso. Não. Vai vir. Aí, ó, como se tivesse buracos na estrada, ok? Então vou dar um OK. Acabei de definir a segunda animação. Eu quero que essas animações iniciem sozinhas e automaticamente. Então, basta eu clicar no painel de animações e dar a opção iniciar com o anterior. E da mesma forma, esse aqui, iniciar com o anterior. As duas vão acontecer juntas. Só que a de baixo, eu quero escolher uma opção de efeito. E no intervalo, eu quero mandá-la repetir até o fim do slide. Ou seja, vai dar a impressão de que o carro está andando numa estrada esburacada. Olha só que interessante. Esse aqui eu também vou mandar repetir até o fim do slide, para que a gente possa visualizar mais vezes, ok? Vamos dar um OK. E vamos dar um visualizar. Primeiro slide, segundo slide. Olha só que interessante. Está muito rápido, não é verdade? Então nós podemos configurar nas opções de efeito a duração. Vamos aumentar para 5 segundos. Isso vai fazer com que a velocidade diminua. Ok? Então, pessoal, essa aqui foi a aula bastante simplificada de como configurar uma animação dentro do PowerPoint. Se você tiver dúvidas, se você tiver maiores curiosidades sobre o tema, você entra em contato, deixa um comentário aí no canal, que com certeza a gente expande essa aula. Eu não quis falar muito sobre o assunto, porque ele é um assunto bastante extenso e que carece de criatividade. Mas se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, enfim, alguma pergunta mesmo, ficou alguma coisa vaga, fala aí com a gente que a gente explica, ok? Então, todas essas configurações são possíveis de fazer no painel de animação. Você consegue construir uma animação e consegue quase fazer mesmo, transformar o PowerPoint numa espécie de filme, vamos dizer assim. Você consegue criar uma espécie de um filmezinho. Aninhando isso, a capacidade que a gente tem de gravar uma narração no PowerPoint, nós transformamos quase que em um desenho animado
a apresentação, ok? Então, pessoal, muito obrigado. Um grande abraço. O canal Informática Sem Frescura agradece a tua audiência e a tua paciência. Se você gostou do vídeo, dá o joinha, compartilha, adiciona nas tuas redes sociais, enfim, ajuda a divulgar a palavra, que isso é muito importante, ok? Muito obrigado, um grande abraço e o canal Informática Sem Frescura volta dentro em breve. Valeu!